alunos que estavam interessados em levar o que eles estavam aprendendo na escola, na faculdade, como uma publicação, além do tempo de estudo na universidade. E eu tenho uma formação de universidade que os professores faziam isso enquanto artistas, né? Incentivar os alunos a irem para o mercado de trabalho com sua arte, fazer o que a gente aprende, e para a comunidade, né? Essa ideia de extensão típica das universidades. E então Elizabeth tinha muito a vontade de fazer uma revista, e a Alicia se juntou na ideia e a gente começou outros projetos também. A gente tem o Camera Talk, que é uma série de vídeos de mini entrevistas sobre arte, em que a gente fala de uma maneira acessível do trabalho de arte mais vinculado à fotografia, mas principalmente arte contemporânea em geral, né? Que legal. As ações que seguem assim em paralelo à formação, né, essas atividades de extensão, acabam sendo um pouco mais comuns na universidade pública. Na universidade privada não tem tanto esse perfil. Mas a católica tem um estímulo, tem muitas atividades de extensão na católica, né? Na verdade, agora eu estou dando aula na Federal. Oh, na Federal, que ótimo. Elas continuam comigo, tem grupo de estudos, aí tem um convite de que os alunos da Federal se unam ao grupo de estudos que eu já fazia com os alunos da Católica. A gente se encontra no campus, no CAC. Na verdade, esse estímulo é mais fácil mesmo, eu acho, nas públicas do Brasil. E a gente vem sofrendo aí uma pressão tão grande, né, para que ações como essa... Gente, fala então um pouco, Betty, tudo bem? Elizabeth, boa tarde. Como é que você... Assim, Flora falava sobre você ter esse estímulo, esse desejo de fazer uma revista, né? Como é que você enxerga o trabalho da fotografia contribuindo para a sociedade? O que é que você acha que pode contribuir fazendo essa revista? Então, assim, na época que a gente começou as aulas com a professora Flora, eu era do diretório acadêmico. Então, eu tinha muito essa vontade de fazer um diretório acadêmico mais atuante no sentido não só de ser reclamão, mas de fazer coisas também. E a fotografia, ela tem um papel social muito, muito relevante, porque ela pode despertar vários sentimentos, né? Trazer várias informações, vários sentimentos. E aí, a gente, na época, o diretório acadêmico era formado por mim e pelo Jefferson, que ele não está aqui, porque na verdade o Jefferson ele faz mais a parte do audiovisual. Do grupo Têmpera. Então aí a gente começou a fazer assim, tipo, assim, só pela vontade mesmo. Existia a vontade de mostrar a fotografia com essa função social. Existia a vontade de praticar o que a gente aprendia na sala de aula, né? E a gente começou e de repente a gente se viu nesse projeto da revista Têmpera, que é arte com ênfase em fotografia, e com Camera Talk, que são pockets, entrevistas sobre arte com ênfase em fotografia. Que legal usar a fotografia como uma trincheira dessa atividade. É interessante que isso foi no semestre passado, né? Aí a professora Flora saiu da Universidade Católica e foi trabalhar na Universidade Federal, e ainda assim a gente manteve o vínculo. E assim, a gente costuma chamar ela de nossa mestre Jedi, porque o que a gente faz é com a orientação dela, e tudo com muito carinho e com muita atenção e com muito empenho, com muita bronca também, que é necessário, né, pra gente. A gente tem uma intenção de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas e de mostrar que a partir da iniciativa do aluno, né, a gente pode fazer coisas bem bacanas, né? E a gente, além dessa questão de função social, a gente também tem o interesse de democratização da arte, né? Assim, por exemplo, na nossa revista, na revista Têmpera, assim como tem trabalhos de doutor da USP, né? Tem trabalho dos graduandos da Universidade Católica, entendeu? Assim, no mesmo nível. Obviamente que o doutor da USP tem mais experiência, tem mais estudos, mas é possível, sim, colocar alunos discutindo, tá no mesmo espaço. Né? Que legal a iniciativa. Professora, me conta uma coisa. No momento que a gente vem vivendo assim, de pós-verdade, de combate das narrativas, até usar a fotografia, mesmo que artisticamente, também é uma postura política, né? Como é que organiza-se, então, uma curadoria para uma revista como essa? Só artística, só material jornalístico, enfim, como é que é a curadoria dessa revista? A revista... Ou pelo menos como é que vocês pensam que será a curadoria, melhor dizendo?
A revista ela tem um corpo editorial, que não é só a gente, do Grupo Têmpera mesmo. Teve uma proposta de chamar outros professores de outras universidades, né? Desde esse primeiro número tivemos um professor da USP participando, uma professora da Estadual do Mato Grosso. A gente já está em contato com professoras de universidades públicas do Ceará, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul também, né? Além de outras professoras de universidades particulares daqui de Recife mesmo, que compõem o corpo editorial. Mas em relação à política, tem um viés de arte, principalmente na revista, é claro, mas a gente vive um momento em que o brasileiro não tem noção de que todo ato é político, que todo ato é ideológico, depende que ideologia que a pessoa segue, né? Tem essa demonização. Ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa positiva, que é mais pessoas se interessando proporcionalmente da população brasileira por política, tem também uma demonização muito grande da política, né? A gente tenta não colocar de forma alguma uma coisa muito declarada em relação a partidos, por exemplo, justamente porque tem essa demonização, não tem uma... Isso é uma coisa que a gente enfrenta até na universidade. O brasileiro tem dificuldade de ter imparcialidade para debate, né? Sempre leva a coisa para o lado pessoal, então tem um exercício de tentar praticar isso, né? Mesmo fazer a crítica, por exemplo, entre um movimento artístico e outro movimento artístico, uma categoria e outra, é sempre uma coisa que o debate, o papel do professor hoje em dia, ele não vai no ensino só do conteúdo, mas de como a gente deve se posicionar de uma maneira objetiva para construir conhecimento. Isso é uma tecla que eu fico batendo sempre. A gente tenta fazer isso na revista. Tem um viés artístico, mostrando, inclusive, que se a gente estiver mais no âmbito da comunicação, do jornalismo, a gente tem que fazer isso de uma maneira artística e ser bastante livre. As temáticas são livres. Quando a gente convida alguém para participar da revista, não precisa necessariamente que a gente dê o assunto, né? O próprio autor escolhe o trabalho que quer publicar ou dá uma ou duas opções para a gente e a gente vai descobrindo junto como é que faz um corpo coeso para essa revista. Essa será, então, a primeira edição dela? Fizemos a primeira, ela está online, e aí, inclusive, como temos essa ideia de divulgar o conhecimento, democratizar, fica disponível online. O que é importante nessa campanha é que o brasileiro também entenda que a publicação tem um viés artístico nisso. Você tem um objeto de arte como revista, pelo cuidado que a gente tem com a diagramação. Quando eu falo de poder ter conteúdos mais jornalísticos numa imagem artística, inclusive é nesse viés de borrar fronteiras. Se a gente pensar em antes do capitalismo, uma coisa que eu sempre falo, até o friso, o rodapé, a pintura de uma porta, tudo isso era arte. Antes da gente ter essa ideia de mercadoria muito forte, tudo era arte. A gente tinha um outro esmero para fazer as coisas, né? E a gente quer trazer isso para a revista. E se você vai para as comunidades tradicionais indígenas, né? Eles não separam arte de trabalho. Exatamente. Né? É a mesma atividade é trabalhar e é fazer um ofício, um artífice, qualquer que seja. Não existe separação como pra gente existe separação, né? Deixa eu então reforçar aqui o convite, né? O Grupo Têmpera faz um financiamento coletivo para a publicação da revista a revista Têmpera, então... Isso, temos a número 1, é trimestral, então serão 4 revistas no ano de 2019. Quem contribui para a campanha está contribuindo para a gente doar para escolas e universidades, para bibliotecas públicas, instituições de artes, mas está adquirindo seu próprio exemplar. Então, tem a opção de conseguir um exemplar com o valor da contribuição, ou 2 exemplares, ou 4 exemplares. E tudo entregue em casa. É como se fosse uma pré-compra. Isso, é uma pré-compra. Só vai acontecer se a gente atingir o valor, porque a campanha é tudo ou nada, né? Então a gente precisa conseguir pelo menos 25 mil para 2 exemplares serem impressos, 50 mil para conseguir os 4 exemplares. E você que está aí sintonizada, acompanhando essa entrevista, pode acessar, né, ao www.benfeitoria.com/revista Têmpera, que é diretamente onde você pode participar da vaquinha. Se você pegou a conversa no meio do caminho, não está conseguindo anotar aí tudo, você pode ir lá no perfil da gente no Facebook, é o facebook.com/frecanecfm. A gente está transmitindo ao vivo essa entrevista e fica lá o videozinho. Do lado do videozinho tem lá o chat, tem um bate-papo, eu coloquei esse link então, e você pode ter mais informações sobre o Grupo Têmpera, o Grupo Têmpera, e sobre o financiamento coletivo para a publicação da revista desse coletivo. Pois não. Então, já que eu acho interessante a gente explicar o nome da revista. Pois não, vai me ajudar muito. Porque assim, é super natural, as pessoas trocam a letrinha, né? Mas não é Têmpera, é Temperar.
Eu acho que a professora vai explicar. Explica, professora. Professora, explica aí. Têmpera é uma técnica de pintura muito antiga. Antes de existir a pintura a óleo, se fazia a pintura a têmpera, que basicamente era feita, a princípio, com gema de ovo ou clara de ovo, né? E misturava o pigmento diretamente com água e uma dessas duas partes do ovo. Usando a clara como o fixador da cor. O aglutinante do pigmento que fosse possível fazer a pintura. E aí a gente até tem uma brincadeirinha no site, que é: eu não sei desenhar, mas quero ajudar. Quem vai dar um valor pequeno que não chega a conseguir receber a revista, mas fica com o nome como um dos nossos mecenas apoiadores da impressão. Aí tem uma opção também que ganha uma eco bag com o nosso logo, que também é justamente influenciado por Volpe, que é um pintor brasileiro super famoso pelas têmperas que fazia, de casarios e bandeirinhas de São João. As bandeirinhas de São João, sim. Sim, é um dos pintores mais renomados e conceituados das feiras de artes e museus do Brasil ainda hoje. E aí a gente tem um logo influenciado pela pintura dele também. Que legal. Tem outras opções como desenho com nanquim, desenho com estilogravura, com aquarela, e vai indo até desenho com fotografia, porque a ideia é de que a fotografia é uma nova tecnologia para a gente desenhar, né? Que o desenho é com o olhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que a gente acha a revista digital? Ela, na internet a gente acha também no Benfeitoria? Não, já que no Benfeitoria tem o nosso link, mas a gente tem um site que por enquanto ele é uma plataforma do Wix, né? Então é grupotempera.wixsite.com. Tem www? Começa com? Tem, sim. www.grupotempera.wixsite.com. É o Wix, W-I-X, né? WX. Wixsite.com/Grupo Têmpera. /Grupo Têmpera. Então essa informação também tá lá, viu? Sim. Na nossa transmissão lá no Facebook da Frecaneca, lá no bate-papo, você pode ter também essa informação do site do Grupo Têmpera para poder ver, já saber como é que é a revista digitalmente, né? Já dá uma instigada, já dá para ficar imaginando, olha, fisicamente vai ser mais legal. Me conta uma coisa, quem mais está participando? Quem são pessoas? Quantas pessoas? Quem mais está participando? Você falou de alguns professores, mas temos alunos. Como é que é essa formação? Temos alunos. Nossa, acho que a gente nem contabilizou quantos colaboradores a gente tem para esse primeiro número. Que maravilha. Como era um de estreia, a gente fez uma revista de 200 páginas. Certo. Ela é bem longa, tem alunos que participaram com ensaios teóricos, mas são todos textos curtos e com uma linguagem bastante acessível, sem perder conteúdos de qualidade. Temos um texto que a gente fala da ideia de mimes e de reprodução figurativa, né, da arte, através da fotografia, né? Que é um texto da Débora, que é aluna da Unicap. A gente tem um texto do Caio, que também é aluno da Unicap e aluno da Federal também. E ele publica tanto um texto teórico quanto algumas imagens. Temos a Alicia Jefferson e Elizabeth que estão no grupo oficial do Têmpera, sempre agitando essas atividades. Mas tem Carla, que também faz um ensaio sobre Dom Blink, do Robert Frank. Temos Roseli Romanelli, que é uma professora que vai falar sobre estética de Goethe e Steiner em artes visuais. Temos um texto e um ensaio em gravura do professor Marco Butti, que é da USP. Tem um texto meu, aliás, tem um ensaio visual de uma exposição que eu fiz aqui na Galeria Janete Costa o ano passado em Recife, que era uma instalação bem grande no espaço da galeria, e tinha um texto da Johanna Juncker e do Ícaro Vidal, que eram os críticos que comentavam a exposição. Então tudo isso está lá, como se fosse um pequeno catálogo dessa exposição que aconteceu aqui na cidade. Uma maneira de revisitar, né, para quem não viu. Nem sei, Elizabeth. Mas, gente... Tem muita coisa. Eu acho. Tem o Gil Vicente, você falou? Temos o Gil Vicente, sim. Quem abre a revista, né? Temos uma coluna da Luciene Torres, que é professora da Unibra. É uma coluna fixa, né, que a gente tem. Que é uma coluna de textos poéticos, prosa poética. E também tem várias fotografias dela na abertura e no final da revista. Gente, quanta coisa legal. Vale muitíssimo a pena, então, conhecer mais e, naturalmente, apoiar. O Grupo Têmpera faz financiamento coletivo para a publicação da revista. Já tem ela em digital, Patrick, pois não? Tem uma situação que... Qual o objetivo da gente com a impressão? A gente quer imprimir essas revistas e distribuir em escolas públicas, sobretudo da periferia. Nessa
raciocínio de democratizar o conhecimento, a gente quer levar que, assim, um aluno de uma escola tenha acesso a pegar esse material, que a revista em si é uma obra de arte, porque a diagramação dela é muito bem cuidada, cada milímetro dela é pensado, nenhum tracinho, nada é gratuito, tudo tem um propósito, e fazer com que as pessoas, com isso nas mãos, a imersão nos trabalhos seja maior. E a distribuição vai ser gratuita para as pessoas, para as escolas, museus e instituições, escolas, museus e instituições que tratam... Instituições de arte que tenham, por exemplo, como a Caixa Cultural aqui, que você pode entrar e sentar ali do lado das estantes e ficar vendo catálogos de exposições, né, por exemplo, que já aconteceram no Espaço Cultural da Caixa. Uma ideia de que tem lugar que a internet não chega, tanto quanto a gente às vezes perde a noção que não é todo brasileiro que tem um smartphone que está conectado na internet e que consegue ver esse tipo de material com alguma facilidade. Sim, é preciso ter esse suporte físico e que chegue através de um pensamento desse, de uma articulação dessa, de levar até esses lugares, fazer com que chegue até as pessoas, né? É muito legal esse direcionamento de vocês. Então, reforçando aqui, o Grupo Têmpera faz financiamento coletivo para a publicação da revista, e você querendo contribuir, querendo participar, pode acessar ao www.benfeitoria.com/revista Têmpera. É lá que está rolando a vaquinha e você pode contribuir gostando da ideia, querendo participar, e também pode multiplicar para que outras pessoas possam participar. Funciona com a lógica de contribuição, mas também você pode fazer a aquisição de alguns números, não é isso? Exato. Cada valor que você decide contribuir, você vê quantas revistas você quer receber em casa, lembrando que você está comprando a sua revista e a de uma instituição, né? Então, é um valor que ele não é unicamente para contribuir, para fazer uma doação. Você adquire a sua revista e consegue contribuir, ofertar uma escola, uma biblioteca, uma instituição cultural ou universidade com uma dessas revistas. Maravilha, gente, parabéns pela iniciativa. Tomara que role. Desejo boa sorte. Estamos na torcida também. Para que role. E se rolar, por favor, fala pra gente poder anunciar aqui. Claro. E naturalmente poder informar ao ouvinte da Frecaneca onde é que pode encontrar as revistas físicas impressas daqui a algum tempo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E sempre que tiver alguma novidade, alguma ação que vocês forem fazer, fala aqui pra gente, tá bom? E a gente anuncia aqui. Muito obrigada. E traz essa informação para o nosso ouvinte. A gente segue de música, daqui a pouco tem mais bate-papo. Continua sintonizado aí com a gente. Vamos agora de Seu Jorge. Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Frecaneca FM, uma emissora da